Boa noite, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos orar, dando início ao nosso culto nessa noite. Pai, graças te damos, Senhor, por esse momento. Obrigado pela vida de cada um dos irmãos. No nome de Jesus, pedimos que o Senhor continue a falar aos nossos corações, que possamos entender e compreender, Senhor, o teu querer para nossas vidas. No nome de Jesus, que nós te pedimos e agradecemos. Amém. Vamos entoar o hino do nosso cenário, Comunhão Preciosa. Preciosas são as horas na presença de Jesus. Jesus.
viver, né? Essa vida diária com Deus, esse momento de comunhão com o Senhor, e através da oração que a gente tem experiências extraordinárias com Deus e vemos a cada dia, né, o agir de Deus em nossas vidas. Então que nós possamos sempre buscar esse Deus e ter essa experiência de ver, de sentir o poder que vem da cruz. Irmãos, vamos ainda abrir as nossas Bíblias agora no Salmo de número 25 e faremos uma leitura alternada. Eu lerei um versículo e os irmãos o versículo seguinte, no Salmo de número 25. Oração por auxílio divino. A ti, Senhor, elevo a minha alma. Com efeito, dos que te esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem causa procedem traiçoeiramente. Faz-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua vereda e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Não te lembro dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade que é grande. Ao nome do Senhor, Ele nos guiará no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará a sua alma, e a sua descendência herdará a terra. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois Ele me tirará os pés do laço. Volta-te para mim e tem compaixão, porque estou sozinho e aflito. Alivia-me a tribulação do coração, tira-me das minhas angústias. Considera as minhas aflições e o meu sofrimento e perdoa todos os meus pecados. Considera os meus inimigos, pois são muitos e me abominam com ódio cruel. Guarda minha alma e livra-me, não seja eu envergonhado, pois em ti me refugio. Preserve-me a sinceridade e a retidão, porque em ti espero. Ó Deus, redime a Israel de todas as suas tribulações. Amém, que assim seja. Irmãos, nós vamos ter um momento de oração instante, não só de oração de confissão de pecados, pedir perdão ao Senhor, mas também um momento de oração intercessória. Vamos estar intercedendo uns pelos outros, pelas nossas famílias, pelo nosso trabalho, pelo nosso dia a dia, né? Muitas são as lutas, muitas são as provações, mas maior é o Deus que está conosco. Então, os não desejar, quiser pode ficar de joelho, quiser ficar em pé, fique à vontade. E após alguns momentos de oração, eu vou pedir a nossa irmã Lote que nos eleva a Deus em uma oração, né, intercedendo pela igreja, pelas famílias, pela vida do irmão Ricardo e da irmã Miriam, que nos são que hoje, que o irmão Ricardo foi pregar ali na igreja de Valparaíso. Que Deus o use como canal de bênção naquele lugar. Vamos orar também pela igreja de Valparaíso. Que o Senhor esteja assim, abençoando aqueles irmãos a cada dia. E depois eu peço a nossa irmã Andréia também que faça uma oração de confissão,
agradecendo a Deus pelo perdão dos nossos pecados. Então, teremos esse momento de oração. Oremos. Conforme a tua infinita graça, ó Pai, perdoa minha transgressão, faz-me sentir mais uma vez a graça. Tua paz do coração, mais uma vez, Irmãos, vamos mais uma vez abrir nossas Bíblias agora no Salmo de número 96. Mais uma vez faremos uma leitura alternada. Lerei o versículo dos irmãos no versículo seguinte. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos, o Senhor, porém, fez os céus. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferendas em Israel seus atos. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade, tremei diante dele todas as terras. Dizei às nações, venham ao Senhor, ele firmou o mundo para que não se abale, e julga os povos com equidade. Alegrem-se os céus e a terra exulte, ruge o mar e a sua plenitude. Ore o campo e tudo que nele há, regozijem-se todas as árvores do bosque.
na presença do Senhor, porque vem de julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras. Vamos cantar ao Senhor esse cante agora, junto com as irmãs do louvor. Boa noite, irmãos, a graça e paz do Senhor Jesus, amém? Vamos adorar o Senhor, que Ele é digno de honra, de glória, de louvor. Se os irmãos quiserem ficar em pé, vamos adorar o nome do Senhor, vamos ficar de pé, porque o Senhor merece toda a honra e toda a glória. Yeah.
nossos ouvidos, venha estar atento, Senhor, para aquilo que o Senhor tem para nós, Senhor. Fale conosco, Senhor, pois queremos ouvir a tua voz, Senhor. Faça presente, Senhor, no nosso meio. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, vamos abrir as nossas Bíblias agora no livro de Tiago, capítulo 5. Leremos todos juntos do versículo 16 ao versículo 18. Tiago 5, 16 a 18. Leamos. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para seres curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Amém. Mais uma vez, oramos. Pai, mais uma vez te clamamos que o Senhor continue a falar aos nossos corações, que venhamos entender, Senhor, compreender a tua palavra, que de forma especial o Senhor esteja a nos despertar, para cada vez mais venhamos ter uma vida de oração, uma vida de comunhão contigo, Senhor, uma vida de santificação, uma vida dedicada a Ti, Pai. Nós necessitamos e carecemos de Ti. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Tem um livro chamado O Peregrino, é bem conhecido, existe um filme também, né, que conta a história do peregrino. E nessa história, né, tem o cristão e o apolê. Eu não sei se a pronúncia é assim, né, mas os irmãos perdoem a pronúncia do Apoleon, né? O qual ele se apresenta, é o cristão, é como se fosse o cristão e o diabo. E há uma luta muito grande entre eles, há um grande conflito, porém o cristão apresenta uma arma que pode, vamos dizer assim, vencer a batalha e encerrar de uma vez por todas o conflito entre eles. E essa arma é a oração. E eu gostaria nessa noite de refletir, fazer uma pequena reflexão com os irmãos sobre a eficácia da oração. Como a oração é eficaz? Como Deus responde a nossa oração? Né? Como a oração do justo tem eficácia na presença de Deus. E quem é o justo que o texto está se referindo? Aquele que foi justificado diante do Senhor, aquele que foi lavado pelo sangue do Cordeiro. Muito vale a súplica de um justo. E Tiago aqui nos traz o exemplo de Elias. E olha que interessante, ele fala que Elias era homem semelhante a nós. Elias passou por dificuldades, Elias passou por um momento na vida deles, tenebroso, de sofrimento. Você tem ideia, né? Elias chegou a pedir para morrer. E quando até alguns profissionais da área, como psicólogos, psiquiatras, quando ele fala desse texto de Elias, dizem que ele estava com depressão. Mas Elias era um homem de oração. Ele era um homem semelhante a nós, passava pelos mesmos problemas que nós, mas ele era um homem de oração. Se você for observar a vida de Elias, você vai ver que Elias orou, né, como o Tiago citou esse texto aqui, para não chover. O povo de Israel estava em desobediência à palavra de Deus, estavam distantes dos caminhos do Senhor. E Elias orou, por 3 anos e meio não choveu. Depois, na data oportuna, Elias orou de novo. E quando ele fez essa oração, não existia nenhuma nuvenzinha assim no céu. E Elias orou e voltou a chover.
Elias lembra, era um homem semelhante a nós. Mas muitas vezes, irmãos, aí a gente para assim, será que hoje, fazendo essa oração, Deus ouve as nossas orações, irmãos? Olha que Elias era um homem semelhante a nós, que tinha os mesmos problemas e dificuldades que nós. Mas muitas vezes, o que nos diferencia desses homens de Deus é que nós não temos sido homens e mulheres de oração. Nós não temos dobrado os nossos joelhos e clamado ao Senhor, como esses homens faziam. Mas Deus ouve e responde a nossa oração. E a oração é eficaz. Traz resultado, como a palavra aqui nos mostra. E Elias também orou, e a farinha da vasilha da viúva se multiplicou. Elias orou, e o filho da viúva lá de Serepta ressuscitou. Já pensou? Orar e crescer. Elias orou, e fogo do céu caiu. Fogo do céu caiu, consumiu os profetas de Baal, destruiu tudo, né? E Elias, o que mais me chama a sua atenção aqui, irmãos, é que Elias era homem semelhante a nós. Eu quero chamar a sua atenção que assim como Deus respondeu a oração de Elias, Deus também responde a sua e a minha oração. Nós precisamos, irmãos, orar mais ao Senhor. Quando o povo de Deus ora, grandes coisas acontecem. A oração em si, ela não é poderosa, mas o Deus que responde a oração, esse é poderoso. Sempre que eu falo sobre oração, eu lembro das irmãs da Assembleia de Deus, que alguns costumam até usar as irmãs do copo. Nossa, eu sempre admirei essas irmãs. Muitas vezes na minha cidade, quando eu passava em frente à igreja, 3 horas da tarde, só e ela lá de joelho orando, meio-dia, fazia campanha de oração, e você via o agir e o mover de Deus no meio daquele povo. Não é o mesmo Deus que nós servimos? Irmãos, quando a gente ora, há a manifestação especial do poder de Deus no meio da igreja, no meio do seu povo. Grandes coisas acontecem. Já disse alguém, eu não sei quem citou essa frase, mas fala assim que quando o homem trabalha, ele trabalha. Mas quando o homem ora, Deus é quem trabalha. Nós, irmãos, precisamos ter essa vida de oração, assim como Elias, que orou e grandes coisas o Senhor fez. E eu queria, através, vamos dizer assim, da palavra de Deus, mostrar para os irmãos, estudarmos junto com os irmãos como a oração é eficaz, através de alguns exemplos que nós vamos ver, que eu vou citar aqui, que está na palavra de Deus, que você lembre sempre disso. Elias era um homem semelhante a nós. Ele orou e não choveu, depois ele orou e choveu. Ele orou e se multiplicou a comida lá no prato da viúva, né? Ele orou e o filho da outra viúva ressuscitou. Ele orou e Deus respondeu. Parecia assim que Elias tinha a chave da fé, algo assim, como diz o pastor Renandiano, algo pelo bolso. Ele orava e Deus respondia. Grande é o poder da oração dos justos, irmãos. E a gente vai olhando para a palavra de Deus, a gente vê homens como Abraão. Sodoma e Gomorra ia ser destruída. Deus falou, vou destruir Sodoma e Gomorra. Uma cidade que estava totalmente distante de Deus. Coisas horríveis aconteciam naquela cidade. E Abraão falou, mas Senhor, se tiver 50 justos, o Senhor vai destruir? Não, se tiver 50 justos eu não vou. Mas não tinha 50 justos. E Abraão, 40, Senhor, 45, 30, 25, 10, não tinha. Mas tinha Ló e sua família, que era tido como justo. E Deus mandou os anjos lá e tirou. E por causa da oração de Abraão, Deus salvou Ló. Deus ouviu a resposta da oração de Abraão. A oração do justo é eficaz. Se você continuar vendo, a gente vai ver na Bíblia também a história de Isaac. Isaac, ele casou, ele já tinha 40 anos. Naquela época ele já era velho. Hoje as pessoas
mas era tida como uma pessoa já que demorou para casar. E sua bela amada, Rebeca, era estéril, não podia ter filhos. Sabe quantos anos Isaac orou para que ela viesse ter um filho? 20 anos, irmãos. Isaac orou por Rebeca 20 anos e depois ela concebeu ter um filho. O que é que nós aprendemos com isso? Por mais que a oração seja eficaz, Deus não vai responder naquela hora que nós oramos. Pode demorar 1 ano, 2, 10, 20, né? Deus, Ele não disse quando vai fazer, mas Ele disse que vai fazer e Ele faz. Eu não sei pelo que você está orando, há quanto tempo você está orando, o que você está buscando diante de Deus. Mas não desista, persevere, continue orando e Deus vai responder a sua oração. Creia nisso, porque a palavra assim nos diz. A Bíblia está cheia de exemplos de homens de Deus que buscaram o Senhor e a gente vê como a oração é eficaz. Se a gente continua, você vai ver sobre Moisés, naquele, podemos dizer, cenário dramático, quando Moisés tira o povo lá do Egito, quando eles estão no deserto, o povo começa a murmurar e o povo reclama. Sabe o que Deus disse para Moisés? Vou destruir esse povo. Vou destruir esse povo e fazer uma nova geração. E Moisés começou a interceder e fala: Senhor, então tira meu nome aí do livro da vida, mas não destrói esse povo não. E Moisés começou a interceder a Deus pelo povo de Israel. E por causa da oração de Moisés, Deus não destruiu a nação de Israel. A oração do justo é eficaz. Muito pode o justo na sua oração. Se você continuar vendo na palavra de Deus, você vai encontrar a história de Ana. Ana também era uma mulher estéril que não podia ter filhos. Anos e anos, Ana chorou, Ana buscou, pediu ao Senhor, e todos aqueles que estavam ao redor dela começaram a dizer: desiste, você nunca vai ter filho. Penina, né, que era a segunda mulher de Elcana, que era o esposo de Ana, ria dela, que ela sempre tinha filhos e Ana não tinha. O próprio marido de Ana falou assim: deixa, desiste, você não vai ter filha não. Eu falo mais do que 10 filhos. O sacerdote chamou Ana de bêbada quando ela estava orando. Mas ela não desistiu. Ela continuou orando. E o Senhor a abençoou, curou o seu ventre, curou a sua madre, né? E Ana trouxe ao mundo o juiz mais correto, o maior profeta daquela época, Samuel. Foi o filho que o Senhor deu. E depois ela ainda teve mais outros filhos. Como Deus ouviu e respondeu a oração de Ana, Deus ouve e responde as nossas orações também. Eu não sei qual a sua dificuldade nesse momento que você está passando. Não sei o que você tem pedido ao Senhor, mas aquilo que o médico não pode fazer, Deus pode fazer através da oração do justo. Era impossível, humanamente, né? Falando. Se você for hoje em um médico com problema semelhante, ele vai dizer: não, você não pode ter filhos. Permita eu contar uma bênção de uma missionária que eu soube tem alguns dias, que se alegrou muito meu coração compartilhar com os irmãos justamente isso. Ela não podia ter filhos. Ela teve um problema sério no útero. E a gente acompanhou ela por um tempo quando eu estava trabalhando no Pernambuco. E o médico chegou até a pensar que ela ia ter que tirar o útero. E o sonho dela era ser mãe. E aí, ano passado, ela casou. E esse ano, Deus a abençoou e ela está grávida. Algo assim, humanamente falando, impossível. Chegava até a cogitar no início que ela tinha câncer e outra série de problemas. Você nunca vai ter filho, o médico disse para ela. Mas ela e seu esposo constantemente oraram e colocaram diante do Senhor. E o Senhor curou seu marido. E hoje ela está grávida.
esperando o seu primeiro filho. Aquilo que para a medicina não há solução, para Deus há solução. E Ele responde através da nossa oração. Muito vale a súplica do justo. Então, amados, coloque diante de Deus a sua oração, o seu pedido, aquilo que tanto você tem buscado. Não desiste, não desanime. A gente não sabe, né? O dia de amanhã é os propósitos de Deus, mas nós temos que nos colocar diante dele. O profeta Eliseu, se você continuar vendo sobre os servos de Deus na Bíblia, sobre os seus profetas, ele também orou e Deus respondeu a sua oração. Em um determinado momento, ele estava assim, vamos dizer, se viu preso pelos seus inimigos, cercado pelo grande exército que iam lá para destruir, para matá-lo. E o moço, né, que assim diz, era aquele que o acompanhava, estava assim, de certa forma, desesperado, apavorado, quando ele viu todo aquele exército na cidade, rodeou a cidade, ele pronto, vamos todos morrer. E Eliseu estava lá calmo, tranquilo. E aí ele orou e disse assim: Senhor, abre os olhos do meu moço para que ele veja o que está ao nosso redor. E assim aconteceu. Quando aquele jovem viu o que Eliseu estava vendo, o exército que o Senhor tinha colocado ali era bem maior em número, em quantidade, era muito mais poderoso do que aquele que estava ali. E muitas vezes, irmãos, a gente passa por lutas, a gente passa por dificuldades e pensa que está sozinho, que não tem ninguém. Mas a Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que têm os guardas livres. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é aquele que cuida de nós. Quando vem as lutas, quando vem a dificuldade, lembre disso, você não está só. Não tenha medo. Os anjos do Senhor estão ali. Quantos livramentos nós já temos e a gente nem percebe, né? Como Deus guarda, como Deus cuida. Quando a gente pensa que está passando por um grande perigo, nem imagina que o Senhor ali está cuidando. Às vezes a gente nem percebe no dia a dia como o Senhor cuida e serve de nós, como o Senhor está cuidando de nós a cada dia, a cada momento. Em uma das mensagens missionárias, quando eu trabalhei no norte, né, na região norte do país, no estado do Pará, no período de férias, eu fui visitar minha mãe na Bahia, só que eu vim de ônibus, né? Não tinha como vir de avião, financeiramente, era 3 dias e 3 noites, irmão, dentro do ônibus aí rodando esse país. Saía do Pará, passava no Maranhão, Pernambuco, Paraíba, até chegar na Bahia. E nenhuma dessas madrugadas que a gente vinha, teve um momento que eu ouvi, tipo, como se tivesse jogado umas pedrinhas, pedra no ônibus. E achei que não tinha sido, só estava eu acordada no ônibus. O outro estava todo dormindo. Nós tínhamos 8 crianças também dentro do ônibus. E de repente eu vi. Não era pedrinhas, era uma emboscada que eles tentaram assaltar o ônibus. E o motorista viu, eles colocaram um pau no meio da estrada, mas ele tirou o fito e ele continuou, passou por cima com tudo. Eu vejo que foi a mão de Deus. E eles saíram de dentro do mato, assim, metralharam todo o lado do ônibus, todo o lado assim, do ônibus. E só uma bala entrou, quebrou a porta de vidro assim. Olha, irmãos, eu estava na cadeira em pé e eu vi também. O passageiro que estava na cadeira número 3, ele fez assim, ó, e a bala passou. A bala entrou na poltrona, bateu na janela e caiu. E o motorista apavorado, porque ele ficou com medo de ter alguém. Eu disse, não, ele disse, alguém se machucou? Eu falei, não ninguém ferido, pelo menos está todo mundo dormindo, né? Eu olhando quando eu terminei o celular, ninguém acordou. E ele disse, eles estão seguindo a gente, e eu estou pisando fundo. E naquelas estradas horríveis daquela região, que os irmãos sabem como é, até que, graças a Deus, aqueles motoristas, aqueles bandidos não conseguiram alcançar o ônibus. E a gente chegou em uma determinada cidade, aí todo mundo
Só o motorista que ficou um pouco ferido por causa dos vidros da porta. E quando a gente desceu, a gente viu que o lado do ônibus estava todo detalhado. E alguém falou assim: esse aqui é sortudo. Olha como essa pessoa que estava aqui nessa janela é sortudo. Aí eu fui ver também, né? Todo mundo que chamou a atenção de lá. É porque a bala, ela pegou um pouquinho assim abaixo do vidro. Se ela entra, tinha acertado na cabeça da pessoa que estava sentada na janela. Quem é que estava sentado naquele lugar? Eu. Era justamente o lugar onde eu estava sentada. Olha como Deus cuida, irmão. Como Deus cuida de nós, estamos nos mínimos detalhes. E aquela bala não entrou. E graças a Deus, nenhuma das crianças que estavam no ônibus foi ferida, nenhuma das crianças, ninguém foi ferido. E o Senhor nos permitiu que a gente continuasse a viagem até conseguir trocar de onde chegamos cada um em paz nos seus lares. Muito vale a oração do Sul. E tinha outras pessoas cristãs dentro do ônibus, e nós oramos naquele ônibus. Não só antes, né, da viagem, como a gente gosta de costume, mas dentro do ônibus. Nós também ali estávamos orando para a pessoa nos guardasse, nos livrasse de todo mal. Então, irmão, muito vale a oração do justo, da súplica. Deus ouve e responde as nossas orações. E nosso Deus é o mesmo Deus de Isaac, Abraão e Jacó. Nós não podemos desanimar, mas nós precisamos orar. Porque a Bíblia nos diz: maior do que aquele que está em nós do que o que está no mundo. Então não tem nós. Nós precisamos, como igreja, irmão, nos despertarmos para orarmos. Como nós temos orado um pouco. A igreja brasileira hoje, eu falo no sentido de igreja evangélica, os cultos menos frequentados são os cultos de oração. Os cultos menos frequentados é o culto de oração, são os cultos de oração. Nós, como igreja, precisamos orar, precisamos clamar, precisamos buscar o Senhor e crer no agir e no mover de Deus neste lugar. Quando a gente entra no Novo Testamento, não é diferente, irmãos. Nós vemos também o grande agir de Deus, o mover de Deus também através da oração. Se você ver no livro de Lucas capítulo 3, ele mostra que Jesus orou e o céu se abriu. O livro de Lucas ele mostra, assim, vamos dizer assim, o ministério de oração de Jesus. Quer ver sobre o ministério de oração de Jesus? Leia Lucas. Ele vai mostrar ali todo o ministério de oração de Jesus, que deixou como exemplo para nós, orarmos, para buscarmos. Nós precisamos dessa vida de oração constante. Se você abrir o livro de Atos, lá no capítulo 12, tem um texto que eu gosto muito dessa história. De quando Pedro está preso e a igreja está ali orando incessantemente por ele. O que é que aconteceu? Ele foi preso, já estava condenado, só estava esperando terminar as festas lá para ele ser morto. E a igreja estava lá, de joelho, incessante, sem parar, orando, intercedendo por Pedro. E Deus ouviu a oração da igreja, enviou o anjo, e o anjo entrou ali, naquele lugar onde Pedro estava preso. Foi até ele. Eu fico imaginando assim, e Pedro estava dormindo. Agora imagine aí, você ser preso, você saber que você vai morrer, a qualquer momento chega essa hora, e você está dormindo tranquilo, como se nada tivesse acontecido. Quando eu leio esse texto, isso que me chama atenção. E o anjo, por que a gente entende que ele estava dormindo? Porque o anjo teve que acordar Pedro. O anjo disse: acorda, batendo Pedro, veste aí essa roupa, calça a sandália. Imagina o clarão que não ficou naquele lugar. Porque tem gente que qualquer luzinha que acende já acorda, né? Mas Pedro estava no sono, estava descansando no Senhor. E foi lá, o anjo pegou, tirou Pedro, passou na frente de todos os soldados, ninguém o viu. Olha que fantástico. Um portão enorme lá de ferro se abriu automaticamente. Diz, né, que é o primeiro portão a controle remoto, foi esse. E saiu. O anjo tirou Pedro lá. E por quê? A igreja estava lá de joelho orando, intercedendo, clamando pela vida de Pedro.
para que ele fosse liberto, para que ele não fosse morto. E Deus ouvia a oração da igreja. E nós, como está a nossa oração? Como está a nossa vida de oração? Como temos colocado diante do Senhor nossas vidas? Deus ouve e responde nas orações hoje. Ele é o mesmo Deus. Quando nós paramos para ver os grandes os movimentos de avivamento na história você vai ver que tudo começa com oração. Você já ouviu que diz assim, um ditado popular que diz, né, que quando a mãe fala, a gente tem que obedecer, né? Que tudo que mãe fala acontece. Não sei se já aconteceu isso com vocês. Se mãe falasse assim, não faz, e eu fizesse, era igual que minha mãe falava. E Deus, muitos ouvem as orações das mães pelos filhos. Por isso eu sei que tem mães aqui, tem gente que intercede, continua a interceder pelos seus filhos. Não deixe de orar pelos seus filhos. O pastor Ronaldo Lindório, hoje é muito conhecido internacionalmente, como assim, pastor da igreja presbiteriana, trabalha com missões. Quando ele estava fazendo seminário ainda, ele foi fazer um trabalho no Peru. E lá no Peru, estava tendo uma grande perseguição que chama os Celeiros Luminosos. Eles estavam raptando os cristãos, matando os crentes. E Ronaldo foi para lá, para fazer um trabalho evangelístico naquele lugar que estava sendo tão perseguido. E uma certa madrugada, sua mãe acordou, ela estava angustiada, ela não sabia o que estava acontecendo. Mas ela dobrou o seu joelho e ela começou a orar para que Deus desse livramento aos seus filhos. Dona Elsa, ela é uma mulher de oração. Tem até um livro onde ela conta essa experiência da vida dela de oração. E algumas pessoas depois perguntaram para ela assim, mas se você tivesse outros filhos, você também colocava para ser pastor no ministério? 10 filhos se eu me desse, todos eles eu consagraria ao Senhor. O pai do pastor Ronaldo Lindório também era foi um pastor muito conhecido. E aquela mulher, Dona Elsa, começou a orar, começou a clamar pelo seu filho. E naquela madrugada, irmão, quando o Ronaldo Lindório estava pregando na igreja, o CD luminoso entrou naquela igreja, pegou o Ronaldo Lindório e mais 2, e eles iam matar eles. Eles iam levar lá no muro onde eles matavam. E que ninguém, pelo menos eu até hoje não sei se eles já sabem, mas quando a gente escuta, eles não têm ideia, não sabem da onde, mas veio um carro em alta velocidade. Entrou lá no paredão, que eles chamam, né? Que eles iam fuzilar os cristãos. Pegaram o Ronaldo Lindório, tiraram o Ronaldo Lindório da mão deles, dos terroristas. E para a glória do Senhor, hoje Ronaldo Lindório está aí pregando o Evangelho. É um grande homem de Deus. Deus ouviu a oração daquela mãe lá, de joelho, clamando pelo seu filho. E Deus responde a oração. Então, Deus ouve as orações, Deus responde as nossas orações. Nós não podemos nos calar. Se você for ver os grandes movimentos, sempre começam com oração. Os grandes avivamentos. E Deus muda a história. Deus faz acontecer o que está acontecendo. Deus muda as situações, como mudou ali naquela vida. Existe um movimento chamado dos Moravianos. Depois, se vocês puderem, pesquisem para vocês ouvirem sobre os Moravianos. Vocês vão ouvir cada história extraordinária. Os Moravianos, eles eram conduzidos, podemos dizer assim, por um conde chamado Zinzendorf. Lá na sua fazenda, ele começou a juntar o povo ali. Aí teve a igreja dos Moravianos e eles começaram a oração, irmãos. Sabe quantos anos durou essa oração? 100 anos, ininterruptamente. E eles oraram durante 100 anos e enviaram missionários para todo canto do mundo, que vocês possam ter ideia. E uma das histórias dos Moravianos, bem interessante,
é que quando um dia, né, o Conde Zizendorf estava passeando ali na região, ele encontrou dois representantes dos hindus lá do Alasca, como se dos esquimós que viviam no Alasca. E eles falaram assim: a gente quer ouvir desse Jesus também, fala desse Jesus, manda pessoas para falar desse Jesus para nós também, lá para o Alasca. E aí ele voltou para casa triste, com o coração abatido, porque ele não tinha mais ninguém. Todos já tinham sido enviados. Eles não tinham mais condição financeira nenhuma. Todos. E era muito se ouvia falar sobre os moravianos. Mas ele não tinha mais ninguém para mandar. E aí ele orou à noite. E Deus colocou no coração dele para ele chamar um oleiro que tinha lá. O oleiro é aquele que faz, né, com barro, que fazia os jarros. E aí ele foi falar com o oleiro. Ele disse: olha, nós temos um desafio, mandar alguém para ir falar de Jesus para os esquimós no Alasca. E aí eu orei e Deus falou ao meu coração para falar com você. Você quer ir com o oleiro? Ele disse assim: eu preciso orar, 2 minutos só. Ele pediu 2 minutos para orar. Aí o Conde Zizendorf disse assim para ele: olha, mas antes de você orar, eu tenho que lhe dizer 3 coisas. Primeiro, nós não temos dinheiro para lhe ajudar financeiramente. Segundo, você vai ter que ir sozinho, porque o costume era que se fosse no mínimo 2, eles faziam as equipes, né, quando eles viaram para os caras. E terceiro, é um lugar muito longe, provavelmente nunca mais a gente vai viver. Aí ele orou e disse para o Conde: o senhor me arruma um par de sandálias usadas que eu vou. Os pesquisadores não sabem dizer se aquele homem estava descalço, né? Quando você ouve essas histórias, você vai pesquisar, mas eles dão a entender que ele não tinha nenhuma sandália para calçar, tão pobre que era. E o Conde Zizendorf rapidamente conseguiu aquela sandália, deu para ele e falou assim: amanhã cedo eu vou na sua casa para a gente orar e você seguir. Quando foi no outro dia cedo, que o Conde Zizendorf chega lá na casa do oleiro para enviá-lo, não tinha mais ninguém, estava tudo fechado. Aí chegou a vizinha e falou: ele já foi. Ele disse que tinha uma obra muito grande para ser feita e não podia esperar. Ele confiou todos os bens que ele tinha, as coisas dele, e foi embora. E nunca mais se ouviu falar desse moraviano. Mas se sabe, você sabe apenas sim, que por meio de um moraviano do século XV, o Evangelho chega aos esquimós do Alasca. E hoje, mais de 50% dos esquimós lá do Alasca são evangélicos. São novos convertidos, são pessoas tementes ao Senhor. Então, irmão, quando você pensar que parece impossível algo, lembre que para Deus nada é impossível. Ele levanta homens e mulheres de Deus. Ele levanta pessoas para nos abençoar. Ele levanta as pessoas para cuidar de nós quando a gente precisa, né? Deus abre portas. Quando você menos imagina, que você acha que é impossível, ora e coloca diante de Deus, que você vai ver o agir e mover de Deus. Quando o crente ora, o céu se move, coisas novas acontecem na terra. Muito vale a oração e a súplica do justo. E a nossa oração, o nosso desafio para essa igreja é que nós possamos estar orando a cada instante, nos colocando de joelho, para que vejamos o mover de Deus neste lugar, nas nossas vidas particulares, né? Colocando os nossos pedidos diante do Senhor, na vida dessa igreja, na mudança de vida, na transformação de vida, para vermos a glória de Deus aqui neste lugar. Precisamos orar, irmãos, e veremos a glória de Deus aqui. E para encerrar nossa reflexão sobre a oração dessa noite, eu gostaria de ler 2 textos bíblicos. Primeiro, Salmo 50, versículo 15, pediu o irmão Alan para colocar aí. Diz assim: invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Não sei como está o seu coração, que angústia você está passando, qual é o seu pedido
pediram do Senhor, mas Deus o sabe. Então invoca o Senhor e Ele vai responder a sua oração. E olha o que diz Filipenses 4, 6 e 7. Agora esse eu gostaria que vocês lessem comigo. Filipenses 4, 6 e 7. Leões. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, seja conhecida diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Amém. Que assim seja, que você possa meditar nesse versículo durante a semana. E eu convido a Maria de se colocar de pé e a gente vai encerrar cantando o hino que fala sobre a oração. Que você faça desse hino a sua oração nessa noite. E assim nós encerramos o nosso culto.